Olá, esse é o nosso terceiro vídeo sobre a resolução da prova de 2023 agora de conhecimentos básicos da Petrobras, né, da disciplina de matemática. A gente vai resolver agora as questões 28, 29, 30 e 31. Meu nome é Henry Fiorenza e esse é o canal Petrofoco. Bom, umas observações iniciais, né? Se vocês não assistiram o primeiro vídeo, a gente recomenda, porque lá a gente coloca todas as instruções ou os critérios que a gente está adotando aí na resolução dessa prova, né? E a metodologia, né? E se gostar, por favor, ao final, né, não esqueça de curtir e se inscrever no canal, que ajuda o canal a crescer, né? Além de indicar para amigos, né? Que aí a gente ainda aumenta o nosso alcance, ok? Vamos lá. Nessa prova, eu resolvi, mais uma vez, sem estudar, simulando a dificuldade que seria encontrada pelo aluno. Ou seja, eu não me preparei para a prova. Peguei e caí de paraquedas ali. Peguei a prova e fui partir para resolver, né? Então a gente sugere que vocês peguem caneta e papel para tentar ir acompanhando, fazer a prova, né, junto com a gente, né? E se precisar pausar o vídeo para resolver junto, a gente estejam convidados a pausar o vídeo e fazer isso. Vamos lá, essas são as questões, né? E a técnica que a gente sugere, né, é aquela que a gente apelida aí de técnica Whiskas Sachê, que é aquela de, né, quem assistiu o primeiro vídeo eu explico, né? Mas é de pegar no texto ali só o que interessa, só as informações que interessam, ou seja, o resto é blá blá blá, né? Eu faço aqui uma análise, né, para cada questão, o tópico, o subtópico. Ao final eu vou fazer uma análise completa, onde eu vou, né, fazer a estatística da prova como um todo, né, o nível de dificuldade da questão, no meu ponto de vista, tá? Com questões que vão de muito fácil até, nessa prova não achei nenhuma questão difícil, né? Todas as questões no máximo média dificuldade, né? E aqui o tempo gasto para cada uma delas, que eu gastei, que eu cronometrei, né? Eu resolvi, eu estava meio com sono lá e tal, gastei mais tempo do que eu gastaria talvez normalmente, né? Eu fiz à noite, num horário bem tarde, aí que eu tive tempo de fazer isso aqui, né? E isso aí prejudicou um pouquinho o meu desempenho, mas não tem problema, porque na verdade muita gente vai fazer a prova com sono, muita gente está meio enferrujado e tal, então mas é um tempo assim que eu acho que é razoável para qualquer um que tenha algum conhecimento no conteúdo, né? Pode fazer essa prova, ok? Vamos adiante. A questão 28 ele bota duas funções dizendo que cada uma delas descreve o volume contido no momento T, no tempo T, né, em dois navios tanque, né, que vão descarregar lá dois navios petroleiros, né? E ele quer saber, né, se o tempo que eles dois descarregando, sendo que eles começaram ao mesmo tempo, né, sendo que eles têm volumes diferentes nos seus tanques, né? Eles, em quantas horas, né? Se vai ser igual ou maior ou menor, né? Do que 100 horas, né? Num tempo, ou seja, tem que ver quanto cada um vai estar no tanque num tempo 100 horas, ok? Basicamente é isso, né? Então a gente simplesmente tem que igualar as duas funções, né? E porque é nesse momento que vai estar igualado a quantidade, né, no tanque, ok? Então, basicamente, é 120 mil menos 500t, que é a primeira função, igual a 100 mil menos 400t. Isola o t de um lado, né? Isso aí é simples de fazer, todo mundo sabe, é coisa de ensino fundamental, né? E a gente acha que o t para atender essa condição é de 200 horas, que é maior que 100 horas, ou seja, resposta certa, porque ele diz assim, para um tempo será igual, né, o volume será igual para um tempo superior a 100 horas. Sim, vai ser superior a 100 horas, vai ser 200 horas, ok? Eu não vou resolver graficamente, porque nem é assim que tem que ser feito para não gastar tempo na prova, mas fazendo aqui já tem a resposta, ok, vai para a próxima. Mas só para entender, né, que essa função aqui é uma reta, né, em função de t, essa outra também, e as duas têm uma inclinação diferente. Essa aqui tem uma inclinação menos 500, aqui tem uma inclinação menos 400. Ou seja, para cada tempo unitário ela desce 500 num volume, que começa em 120 mil, e essa aqui de 400 a cada instante t, né, a partir de 100 mil. Então uma começa em 100 mil e vai caindo 400, outra começa em 120 e vai caindo 500, vai caindo mais rápido. Então as duas se cruzam num ponto, é justamente o que a gente encontra aqui. Quando a gente iguala uma curva a outra, a gente acha, né, onde a gente acha t significa onde as duas curvas se cruzam, que é esse valor de t, né? E aqui no zero, né, inclusive não faz sentido no tempo menor que zero, porque isso aqui é uma função que ela começa no tempo zero e termina quando ela atinge o volume zero. Por quê? Porque não faz sentido um volume negativo, né,
e também não faz sentido uma carga maior do que a própria capacidade da embarcação. Então isso é só um detalhe para entender graficamente como é que funciona, a interpretação é essa, ok? Vamos lá. Suponha que essa função aqui, que é uma função trigonométrica, né, registra em metros, ao nível do mar, uma plataforma de petróleo e tal, entre 0 e 24 horas, e a altura máxima é igual a 5 metros. Essa aqui eu gastei 3 minutos, porque eu me confundi, eu fui pelo caminho mais comprido, que pode acontecer, né, mas dá para fazer em 1 minuto, tá? Basicamente, né, para ser resolvido de forma rápida, o atalho é simplesmente o seguinte: a gente pega essa função aqui, bom, a gente sabe que o cosseno de qualquer coisa, ele varia entre -1 e 1. Né? Ou seja, essa parcela aqui dessa parte da equação, da função, varia de -1 a 1. Ou seja, vai ser 3 menos 2 vezes -1 e 3 menos 2 vezes 1. Né? Ou seja, esse valor aqui vai variar de 1 até 5. Né? Então, realmente, o valor maior, a altura máxima é 5 metros. De fato, a resposta certa. Simples assim, dá para fazer em 1 minuto, como eu mostrei aqui. A outra, né, suponha que essa função aqui corresponde à quantidade de litros de combustível. Eles sempre ambientam as coisas em volume de óleo no tanque, volume de óleo sendo transferido num oleoduto, volume de gás, não sei o que, a queima, a quantidade de energia gerada numa queima de um gás, não sei o que, só para ambientar, para contextualizar num tema que vocês vão ver no dia a dia de vocês depois quando estiverem trabalhando, ok? Mas ele fala aqui, por exemplo, né, ele quer saber, né? Bom, vamos ler aqui. Essa função aqui corresponde à quantidade de litros, né, em milhões de litros, demandados por uma pequena cidade em T anos após um tempo inicial zero, ou seja, uma data inicial. Nesse caso, considere que o logaritmo de 8 sobre 5 é igual a 0,5 e para t igual a 10. Aí ele está perguntando, para t igual a 10 é correto afirmar que a quantidade de litros de combustível é o dobro da quantidade inicial? Vamos ver, né? Então, primeiro, sempre que ele dá uma conta de logaritmo, ou é uma coisa muito óbvia, né? Ou então ele tem que dar, ou tipo assim, tu tem que cair numa solução que uma coisa corta a outra, porque tu não tem calculadora lá para calcular isso aqui. Então ele está dizendo que é aproximadamente, tipo assim, o logaritmo de 8 quintos é praticamente 0,5. Não necessariamente igual, mas é aproximado. Beleza, é o suficiente, tá? E aí a gente tem que ver, peraí, então vamos ver qual é o valor aqui no tempo 0 e no tempo 10 anos, para saber se ele vai dobrar ao final desses 10 anos. Então vamos lá. O valor da função c para t igual a 0 é 5 vezes e elevado a 0,05 vezes 0, né, que é igual, e elevado a 0,05 vezes 0 é 0, e elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 5 vezes 1 é 5. Então o volume inicial são 5 milhões de litros, que é o consumo, né, anual do consumo daquela cidade, né? E no ano 10, 5 vezes, né, a mesma coisa ali, só que multiplicando por 10, então dá e elevado a 0,5. Aí eu quero verificar se esse valor aqui é 2 vezes, né, o valor do volume de combustível no tempo 0, que é 5. Né? Então é justamente o que ele quer saber. Se esse 5 vezes e elevado a 0,5 é igual a 2 vezes 5, que é 10. Mas peraí, eu não vou botar 10 aqui. Eu vou simplesmente cortar esse 5 com esse 5. Tá? Por quê? Porque ele já deu aqui tipo assim, indica que eu tenho que chegar em logaritmo em algum momento. Claro, podia ser que eu já chegasse na resposta aqui e já matasse. Às vezes isso aqui é só para... Pode acontecer que isso aqui seja um blá blá blá. Né? Mas não, normalmente não é. Né? Então a gente sublinha aqui. Se não usar no final, tudo bem. Né? Só não vou ficar desconfiado, tipo assim, será que eu não tinha que usar? Né? Já aconteceu comigo, inclusive, né, de eu não usar, depois ficar desconfiado. Azar, não deve ser útil para nada e tal. E quando eu vi, não precisava mesmo. Né? Mas pensa o seguinte, se eu cortar o 5 com 5, né, e como é que eu faço para tirar esse E da história? Porque o E é um número 2.7 alguma coisa, é um número quebrado, é um número irracional, com infinitas casas decimais e tal. É difícil calcular a raiz quadrada. Isso aqui é raiz quadrada. E elevado a 0,5 é raiz de E. Né? Raiz quadrada de E. Né? Raiz quadrada de E, eu não sei nem... raiz quadrada de 2 é 1.41, alguma coisa, né? Raiz quadrada de E, 2.7, quanto é que é e tal. Não precisa, né? Eu simplesmente posso elevar o logaritmo... fazer o logaritmo natural da primeira igual ao logaritmo natural da segunda parte aqui da equação.
Então, o logaritmo de e elevado a 0,5 é o próprio 0,5. Então, o logaritmo, isso aqui, em resumo, né, é o 0,5 igual ao logaritmo natural de 2. Né? Isso aqui por definição da propriedade do logaritmo, tá, pessoal? Logaritmo de um número que é equivalente à base, por exemplo, logaritmo, não o logaritmo natural, o logaritmo de 10 é 1, porque 10 elevado a 1 é 10. Né? Então, qual é a base e? Qual é o número que e elevado naquele valor é igual a e elevado a 0,5? É o próprio 0,5. Né? Isso aí é igual ao logaritmo de 2. Né? Mas ele está dizendo o seguinte, que o 0,5 é o logaritmo de 8 quintos. Né? E 8 quintos, né, é igual a 2? Não, não é igual a 2. Então, a resposta é errada. Né? Porque deveria ser, se fosse 8 sobre 4, né, enfim. Ou se ele desse aqui, logaritmo de 2 é igual a 0,5. Né? Aí chega aqui, 0,5 é logaritmo de 2, rapidinho, sim. Na verdade, aqui ele deu um passo a mais para que tu usasse a cabeça aqui e pensasse, fizesse essa interpretação, ok? E a última aqui, ele simplesmente dá uma equação do segundo grau, uma função quadrática, na verdade, né? E ele pergunta, por exemplo, né, se nessa situação ele pode ter um equipamento, esse equipamento, né, esse valor da equação pode chegar a 5, o número 5, 2 vezes a cada dia. Beleza, então vamos ver, né? A gente quer verificar se o 5 resolve essa equação. Ou seja, né, se essa expressão aqui, igualada a 5, né, aparece em duas oportunidades. Ou seja, se eu acho duas raízes para o x. Se eu acho dois valores de x que satisfazem essa equação, quando ela é igualada a 5, que é justamente o que ele está falando aqui. Né? A gente sabe que uma equação de segundo grau pode ter 0, 1 ou duas raízes. Duas raízes é quando ela tem duas raízes reais, ok. Uma raiz é quando só tem um valor que satisfaz aquela equação. Então, os dois valores de x são iguais. E 0 é quando não tem um valor de x real que atenda. Eu vou ter um número imaginário, isso aí remete lá aos números complexos e tal, que não é o caso, nem cai na prova. Tá? Mas a gente só tem que saber dessa propriedade das equações de segundo grau, ok? Então a gente tem que resolver esse cara aqui. Resolvendo ele por Bhaskara, é aquela equação que a gente aprende lá no início do ensino médio, tá? A gente vai calculando, vai chegar numa raiz quadrada de menos 4 aqui. Isso aqui já cai direto, né? Onde não há raízes reais. Então o delta é negativo, né? Então não existe raiz real. Né? Ou seja, né, os 5 metros nem mesmo é atingido nesse caso. Né? Se C, por exemplo, fosse igual a 20, né, se na verdade o C é essa parcela aqui da equação. Né? Se isso aqui fosse igual a 20, seria um caso, por exemplo, que calculando a gente chegaria no delta igual a 0, e também seria errado porque a gente ia ver, por exemplo, que só teria uma raiz, e não, ou seja, só em um momento ao longo do dia, né, ia atingir esses 5 metros, e não 2, como ele falou. Né? Então, né, teria que ser um valor menor que 20, aí a gente encontraria, sim, valores, um delta menor do que 0, ou, desculpa, maior do que 0, né, para que a gente encontrasse duas raízes distintas e a resposta fosse satisfeita. Então, nesse caso, a resposta é de errado. Ok? Muito obrigado, pessoal, pela atenção, e se vocês curtiram aí, por favor, compartilhem, se inscrevam no canal, né, e deem um joinha lá, que ajuda o nosso canal. Muito obrigado.